Na aula de hoje a gente vai aprender como fazer melhores códigos em Java. Como objetivo a gente tem aprender como tratar erros em Java, entender a diferença entre exceções checadas e não checadas, aprender o que são pacotes, saber implementar utilizando a arquitetura em camadas, aprender a importância de padrões de projetos no desenvolvimento de projetos de médios e grandes portes. Exceções. Sempre que acontece algum problema no seu código, uma exceção é gerada. Então, o que a gente tem que fazer? Interromper o fluxo normal de execução do programa e tratar esse problema. Tá? Então, a gente tem uma exceção, que na realidade é um objeto que está encapsulando todas essas informações de onde o erro ocorreu, por que ele ocorreu, e isso é levantado. Então, interrompe o fluxo normal e entra no fluxo de tratamento de exceções. Vamos supor aqui esse método. Eu tenho o main aqui embaixo, que foi a nossa função principal. Ela chamou um método chamado metA, que tem tratamento de erro. metA chamou um método B, metB, que não tem tratamento de erro. metB chamou dentro dele metC. Então, quando metC foi executado, ele gerou um erro. Em vez de voltar à execução normal, ele interrompe a execução de metC e volta para metB. Como metB também não tem tratamento de erro, eu vou encerrar a execução de B. Então, nessa outra figura aqui, a gente está vendo essa volta. Né? Na hora do erro, voltou. A setinha vermelha está indicando que houve uma interrupção do fluxo normal da execução. Aqui, outra setinha vermelha está dizendo que o metB também acabou com a execução anormal. metA tratou o erro. Então, veio um erro, na chamada do metB veio um erro, ele tratou, terminou normalmente e voltou a execução para o main. Aqui está esse exemplo. O main chama o método A tem tratamento de erro, então tem um try catch, que a gente vai dar uma olhada com mais calma, o que isso quer dizer, mas tem um tratamento de exceções aqui. Então eu estou tratando o erro. Se B gerar problema, eu vou tratar o erro aqui. O método B chama o método C e não tem o try catch, então ele não trata. E o método C pode gerar uma exceção. Então, se você chamar, dependendo da situação, gera uma exceção que volta para esse, encerra esse, volta para esse. O que acontece aqui? Em vez de ele encerrar o método A, ele vem para o catch, que vai executar esse código que vai tratar o erro. Exemplo de exceção: número inválido. A gente tem muito isso. A gente pede para a pessoa digitar um número inteiro e um número real. Então vamos olhar esse exemplo. Eu crio o scanner, peço para a pessoa digitar um número inteiro, depois eu peço para ela digitar um número real. Estou esperando um int e agora estou esperando um double. E depois eu digo, ó, os números digitados foram tais e tais. Quando você executa esse programa, a pessoa vem e digita olá. Bom, se você está esperando um número inteiro e a pessoa digita letras, vai gerar um erro. Que erro é esse? Esse é um Input Mismatch Exception. Então, uma exceção de entrada inválida. Entrada que não condiz com o que você estava esperando. Tá? Então, você vê que o seu programa encerrou um problema aqui. Ó. O Java Result foi 1. Então, ele encerrou e disse onde é que houve o problema. Inclusive, ele especifica, olha, foi na main, na linha 12 do arquivo teste exceções.java, que foi o nome desse código que vocês estão vendo aqui, a classe teste exceções. Então, além de dizer o problema, ele diz ainda onde eu erro. Ó. A linha 12 é justamente essa linha daqui, ó, linha 12, e recebe next int. Né?
Como é que eu trato a exceção? Se eu tenho um código que pode gerar erro, eu escrevo esse código dentro de um try-catch. E aí eu digo qual é a exceção que eu quero tratar. Dentro dessas chaves do catch, eu escrevo o código que vai tratar a exceção. Então, vamos analisar de novo o mesmo comando antigo, mas a gente viu que pode-se gerar uma exceção de input mismatch exception, né? Uma exceção de tipo inválido. Eu declaro uma variável, podia ser um número menor, normalmente a gente usa né? De exceção. E aí você coloca o código que pode gerar erro. Então eu posso ter erro aqui e eu posso ter erro aqui. Então está dentro do try-catch. Se a pessoa digitar um valor inválido, ele vai imprimir isso aqui, ó, exceção capturada, e ele vai informar a mensagem dessa exceção. Tá? Vamos ver a execução agora. A pessoa pede para digitar um número inteiro. Olá, exceção capturada. E é do tipo Java Util Mismatch Exception. Tá? Então, observe que agora o programa não foi encerrado. Não, você identificou o problema e aqui você poderia ter mostrado uma mensagem para o usuário. Olha, por favor, digite um valor válido. Tá? Então aqui você tratou o erro dizendo uma mensagem para o usuário. Como o erro aconteceu nessa linha, ele não executa as linhas de baixo. Né? É o que a gente estava falando. O fluxo normal da execução encerra nessa linha e ele pula direto para o catch. Você poderia ter uma coisa parecida com isso em C se você fizesse um if-else, um monte de if-elses. Então, aquele exemplo ali, ele levanta um tipo de exceção que é o input mismatch exception. Mas se ele levantar várias exceções, eu não preciso criar vários tries. Eu coloco um try, mas esse try vai ter várias cláusulas catch. Tá? Então, vamos ver como é que usa-se isso. Eu estou pedindo para a pessoa digitar um número inteiro, outro número inteiro, e depois eu faço uma divisão. Qual é o problema na divisão? Divisão por zero. Tá? Então isso aqui pode gerar um problema de divisão por zero. Então, além do valor inválido, se a pessoa digitar, pode-se gerar a divisão por zero. Então, olha, eu tenho dois catches aqui. Então, eu tento executar esse código. Se der o erro, mismatch exception, ele vem para cá. Se acontecer um arithmetic exception, que é uma exceção aritmética, que divisão por zero é um tipo de exceção aritmética, a gente imprime essa outra mensagem. Tá, então, você pode testar esse código. Se você rodar esse código com um valor inválido, vai aparecer exceção capturada, que nem apareceu no código, né, essa execução passada daqui. Agora, se por acaso você digitar um zero no segundo número, aí ele vem para a divisão por zero e mostra o erro aqui. Tá? Então, sugiro que vocês rodem esse código e façam alguns testes. Exceções checadas versus exceções não checadas. Tá? Essa aqui é a hierarquia de classes de exceções. A gente tem o exception, que são as exceções que a gente chama exceções checadas. Exception é uma exceção checada, assim como todas as subclasses dela. E a gente tem uma runtime exception, que é uma exceção não checada. Checada e não checada é um conceito para o compilador. Se é uma exceção checada, o compilador vai lhe obrigar a informar que aquele código tem uma exceção. Se por acaso você tiver um tipo que herda de runtime exception, o compilador não vai lhe obrigar a informar que pode acontecer um erro. Normalmente, erros de código é chamado de exceção. Tá? Esse erro que vocês estão vendo aqui são erros graves. Normalmente não tem como o programa continuar. Imagina que está sem memória para o seu programa executar. Deu um erro na máquina virtual do Java. Então, coisas graves que não tem mais como a sua aplicação rodar. Exceções são
problemas contornáveis. Por exemplo, o cara digitou um valor inválido, você pode pedir para ele digitar outro. Então, isso aqui normalmente são valores que dá para se contornar. E runtime exception são exceções que normalmente é erro de lógica. Tentou usar um ponteiro nulo. Pô, mas isso é um erro comum, não se deve usar ponteiro nulo. Então, isso aqui é um exemplo de exceção que é de tempo de execução e não precisa informar o compilador, porque senão você ia ter que informar o compilador todos os erros que um programador pode cometer. Tá? Existem várias exceções. Vocês podem olhar na API do Java, que tem várias exceções já criadas. Só que na sua aplicação você pode criar as suas próprias exceções. Então a gente vê aqui, olha, televisão desligada. Então uma exceção para televisão desligada. Quando é que a gente vai usar isso? Se você estiver querendo mudar o canal, aumentar o volume numa TV desligada, isso não vai poder acontecer. Então a gente criou a nossa própria exceção e ela herda da classe exception. E aí você tem que criar, pelo menos, normalmente você só precisa implementar o construtor. O construtor que recebe um parâmetro, que é a mensagem, e ele chama o super, que ele chama o construtor de exception, passando essa mensagem. Aí você coloca a mensagem que você quer. Televisão desligada e passa a mensagem que veio aqui como parâmetro. Como é que eu uso as exceções que a gente cria? Por exemplo, eu tenho um aumentar canal. Aumentar canal levanta essa exceção televisão desligada. Então aqui, olha, se não tiver ligada e a pessoa quiser aumentar o canal, você mostra um problema aí, ó. Exceção, vamos ver a mensagem total. Televisão desligada, junto do lado vai aparecer, ao tentar aumentar o canal. Então essa é a mensagem que vai para o usuário. Se canal, e aí tem a lógica normal. Observe que a gente levantou essa exceção. Para levantar, eu dou um new nesse construtor aqui. Então eu estou criando um objeto, exceção televisão desligada. Esse objeto vai ser levantado. O throw é para levantar essa exceção. E a gente tem um throws aqui. O throws aqui significa que esse método, aumentar canal, pode, de vez em quando, gerar essa exceção, que é a exceção televisão desligada. Então, isso aqui é o que a gente estava falando, exceção checada. Toda exceção checada, se você esquecer de colocar essa palavrinha throws, exceção de televisão desligada, o compilador vai reclamar com você. Ele vai dizer, ou você informa que tem a exceção, ou você trata. E aí aqui teria que ter um try catch. Nesse caso ele não quer tratar a exceção. Aqui foi justamente o momento que aconteceu o erro. Então, o momento que aconteceu o erro, você levanta. Quem for usar, trata. Tá? Então, normalmente é assim que acontece o tratamento de exceções. Né? Se em algum momento levanta, em outro momento você trata. Então, vamos ver esse exemplo. Eu tenho teste de televisão exceção, que é só para criar um main aqui. E aí aqui a gente vai fazer, olha, como esse código pode levantar exceção, o que a gente faz? A gente escreve ele dentro de um try catch. Qual é o catch que a gente está capturando? Exceção televisão desligada. Criei a televisão, liguei ela, tudo bem. Aumentei canal, também deu certo. Alterei volume, também deu certo. Ligar, como eu liguei, esse ligar agora vai desligar a televisão. Quando eu tentar aumentar o canal, vai vir para essa linha, para esse cat. Então ele não consegue aumentar o canal porque deu erro, e aí o cat vai capturar, vai aparecer exceção.